Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Deixa eu contar aqui direitinho. É isso aí. Quarto ponto. A razão que Paulo dá aqui. Ele já teve, várias razões aí. Mas ele explicitamente diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Se você não tiver se nada disso convenceu você até agora, de que você tem que viver uma vida de gratidão, não importa o quê, então, pelo menos essa, porque é a vontade de Deus. Pronto, não é assim às vezes que a gente faz com um menino pequeno? Menino, faz isso. Não faço. Por quê? Menino, faz, até que finalmente você pega a vontade e diz: porque é isso que eu estou dizendo, faça porque eu estou mandando. Você usa a sua autoridade e manda fazer. É o que Deus está dizendo aqui: dê graças porque essa é a minha vontade. Os outros argumentos não convenceram você? Então, pelo menos por esse aqui, porque é o que eu quero que você faça. Então não é questão de você sentir vontade, você se sentir bem, você está alegre, você está satisfeito, você está pressuposto, é uma ordem do seu rei. Ele está dizendo para você: eu quero que em todas as circunstâncias, em todos os momentos, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, você reconheça que eu faço tudo colaborar para o seu bem, mesmo que você não entenda, e por isso eu quero que você seja grato, que você me agradeça, você dê graças. Você pode fazer isso verbalmente, falar comigo em oração e dizer: Senhor, eu te agradeço. Você pode cantar, orar no fundo do seu coração, ou ter uma atitude de gratidão. Tem dezenas de maneiras diferentes de você manifestar gratidão. Eu, depois que a gente briga, a gente briga, assim, estamos casados há quantos anos? 40, né? 40 anos casados. Aí, a maneira que eu tenho de pedir perdão para ela e agradecer que ela me perdoe é fazer um cappuccino para ela. Ela adora cappuccino. Eu não digo nada. Eu só chego lá com um cafezinho com leite, cappuccino, um biscoitinho lá para ela, né? Então ela já sabe que aquilo é pedido de perdão e um agradecimento. Então tem tantas coisas que a gente pode fazer diante de Deus para cumprir isso aqui. Você pode dar um culto de ação de graças. Algumas igrejas fazem isso, não é? Culto de ação de graças. Ou fazer um mês inteiro de gratidão a Deus, como é o plano do pastor. Vamos agradecer a Deus o mês inteiro, não é? E é pouco. Vamos agradecer a Deus. Você pode, diversas maneiras, rede social está aí. Taca no Twitter lá, ou no Face, no Instagram, dê sua gratidão, não é? Deus, eu te amo, obrigado. Você pode fazer isso, tem tantos meios para você fazer isso. Não interessa como, o que importa é o que Deus está dizendo. Essa é a minha vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se Ele está pedindo isso de nós, é porque é a coisa apropriada a fazer. Porque essa é a vontade do nosso Rei. Em quinto lugar aqui, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa expressão, em Cristo Jesus, que é, eu diria, a chave para a gente entender tudo isso aqui. Por isso tudo que eu falei até agora, só acontece por causa de Jesus Cristo. Se você tem alguma coisa, se você vive, se você foi perdoado, se tudo colabora para o seu bem, é porque você está em Cristo. Porque, eu vou dizer agora o contrário, todas as coisas, todas as providências, todos os acontecimentos, todos os fatos, tudo que existe colabora para a perdição eterna do ímpio, para o sofrimento dele eterno no inferno. É porque você está em Cristo que Deus santifica a doença, a crise, a dor, a contrariedade e usa para a sua salvação e para a sua redenção. É só por causa de Cristo, senão você estaria junto com os outros de quem se diz que todas as providências, acontecimentos, momentos
situações, na verdade, contribuem para a perdição e o sofrimento eterno deles. Porque pensa no ímpio. Quando acontece alguma coisa ruim com ele, de quem vocês acham que ele vai zombar, criticar e chamar de injusto? Deus. O coração dele se revolta contra Deus e ele mergulha ainda mais na incredulidade. Lê a história de gente que se tornou ateia. É interessante ler a história de gente que se tornou ateia. Eles geralmente vão dizer, e eu tenho aqui pelo menos 2 casos na minha mente aqui, eles geralmente vão dizer que eles pediram a Deus alguma coisa que Deus não deu e eles ficaram revoltados. Estou pensando agora num dos 4 cavaleiros do Apocalipse, Daniel Dennett, você já deve ter ouvido falar, os 4 cavaleiros do Apocalipse são os 4 principais ateus de hoje. Né? O Christopher Hitchens morreu de câncer na cabeça, e ele morreu dizendo assim: se eu me converter, se eu disser na hora da minha morte que eu estou crendo em Cristo, é o câncer comendo minha cabeça, ninguém acredite nisso. Ele morreu assim, dizendo isso. Esse Dennett, ele diz que quando era criança, ele foi criado numa igreja, se não me engano, episcopal, lá na Inglaterra, e ele queria muito que Deus desse para ele de presente um cavalinho, um cavalo. Morava numa fazenda e tudo, queria que o pai desse um pônei para ele no aniversário. Ele disse que subiu no telhado da casa, passou a noite orando a Deus, pedindo que Deus desse, e no dia seguinte não tinha nada de pônei. Ele chegou à conclusão que Deus não existia e que era uma piada de mau gosto. Tem muitas outras explicações para ele não ter ganhado o cavalo, mas ele escolheu essa. Decepção com Deus. Então, a pessoa que não crê, ela não se sujeita, não. Ela se revolta, o coração dela fica cheio de amargura, de mágoa, de Deus, das outras pessoas, das circunstâncias. E aí elas vão procurar alívio naquilo que pode, de alguma forma, diminuir o sofrimento penoso da alma. Tudo colabora para afastá-los cada vez mais de Deus. Se você não está em Cristo, todas essas coisas cooperam para a sua condenação. Mas se você está em Cristo, tudo colabora para o seu bem. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É só por causa dele. Senão todos nós já estaríamos experimentando o sofrimento eterno aqui. Mas por causa do nosso Senhor Jesus, que na cruz gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E ele sofreu e sentiu toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento. Por conta dele, tudo o que nos acontece, Deus transforma, como o José. Os irmãos de José intentaram o mal contra ele, mas Deus transformou em bem. Venderam como escravo, ele terminou como soberano no Egito. Tudo colabora para o bem dos que estão em Cristo Jesus. Por isso, em tudo dai graças. Em tudo agradeçam, tendo consciência disso aqui. Entenderam porque é que doutrina é importante? Porque o pastor podia chegar simplesmente e dizer assim: gente, vamos dar graça a todo mundo. Né? Mas alguns vão dizer: mas peraí, por quê? Não tem o menor motivo para dar graça, né? A minha vida é um bagaço. Estou com 40 anos de idade, já dei o último tiro na macaca, não apareceu um pretendente para eu casar, não é? Então fiquei para a titia, não tem motivo. O que é que eu vou agradecer a Deus? Vocês têm essa expressão aqui, pastor? Porque lá no Nordeste tem, né? Lá no Nordeste não, lá em Pernambuco tem, né? Pernambuco tem. O último tiro. Em Cristo Jesus. Deixe-me ir, queridos, para o último ponto, para a gente fazer algumas aplicações. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus para com seus filhos. Porque, muito embora a humanidade toda esteja debaixo da santa lei de Deus, porque Deus continua sendo Deus, mesmo dos ímpios, dos ateus, dos incrédulos, dos perversos, ele ainda é Deus. Todos estes estão debaixo do seu poderio e vão dar contas a Deus de tudo isso. Inadimplência, inabilidade não significa falta de responsabilidade. Se você estiver devendo 1 milhão no banco, o cobrador bater na tua porta
e você disser, eu não tenho 1 milhão, sou inadimplente, o banco vai deixar de cobrar? Mesmo que você não consiga obedecer a Deus, Deus vai deixar de ainda exigir de você que você obedeça a lei dele? Não vai. A humanidade toda está debaixo dos preceitos de Deus e vai dar contas a Deus. Se você não tiver em Jesus, você vai ter que dar conta a você mesmo. E se prepare para enfrentar o juiz. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a palavra de Deus. Mas esse preceito aqui, Paulo diz claramente que é para convosco. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque o ímpio, ele não tem a menor ideia do que significa uma vida de gratidão, especialmente se a vida dele, de alguma forma, é cheia de problemas. Mas nós sabemos, nós podemos, não existe nada que Deus peça de nós, que Ele mesmo não nos dê condição de fazer isso. Agostinho, no século IV, um pai da igreja, ele disse assim a Deus, no famoso livro Confissões, se você não leu, é melhor do que Harry Potter, lhe garanto. Lê as Confissões de Agostinho. E lá ele vai dizer assim, concede-me a tua, pede o que quiseres e concede-me o que pedes. Pede-me o que quiseres e conceda-me o que o Senhor está pedindo. Porque ele sabia que o mesmo Deus que diz, em tudo dai graças, é o mesmo Deus que vai dar a você condições para que você agradeça, mesmo nos momentos difíceis. É por isso que na Bíblia você encontra passagens como Filipenses, como Hebreus, que diz assim, Deus é o que opera em nós, tanto o querer quanto o efetivo. Então, se ele está dizendo, em tudo dai graça, se essa é uma ordem, não venha dizer, pastor, é muito difícil isso aqui, o senhor não entende a minha situação, o senhor não tem ideia de como é a minha vida. E eu sinto muito pela sua vida, de fato, eu não tenho ideia, não posso imaginar o seu sofrimento, mas uma coisa eu sei, se Deus está pedindo isso aqui, é porque pela graça dele você pode fazer isso, porque essa é a vontade dele para você, para convosco, para com seus filhos, não é para o mundo não pode fazer isso, mas o crente pode, por causa de Cristo Jesus. E com isso eu creio, não é, quando ele diz isso, eu creio que ele está tirando finalmente qualquer desculpa ou qualquer base para desculpa que alguém possa ter por não viver uma vida de gratidão. Deixa eu terminar, gente. Eu queria fazer algumas aplicações para nós aqui, de tudo o que se diz. Primeiro eu quero trazer uma palavra aqui para os atribulados. Talvez alguém nessa noite aqui esteja passando um momento de grande tribulação. Então, eu quero dizer para você que, por mais angustiante que o momento seja, tudo isso que você está passando, se você está em Cristo, no final, vai contribuir para o seu bem, de uma forma que você agora talvez não perceba, mas que você toma posse pela fé. Fé é quando você bota a sua mão na promessa de Deus e diz, eu creio. Amém. Eu recebo essa promessa aqui. Tá? Como está na Bíblia. É isso aqui. Eu creio nisso aqui porque está escrito. Então, se está dito isso, se Deus quer que eu agradeça em toda qualquer situação, significa que não importa a situação, Deus está no controle e no final vai ser para o meu bem. Então, eu digo isso para você. Pode levar um tempo. E eu ainda diria para você que está atribulado, obedeça mesmo que você não esteja sentindo. Você não está sentindo nada, você está sentindo depressão, angústia, dor, sofrimento. Não consegue nem orar, cante. Cante a Deus, louve a Deus. Tem tantos hinos, a gente cantou tantos hinos bonitos aqui, de inspirar o coração, louve a Deus. Há tantos outros mais de gratidão, não consegue falar, não consegue orar, não consegue cantar. Então, gema diante de Deus, gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8. Nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo. O Espírito geme por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gema diante de Deus. Né? A intenção do seu coração é agradecer, você não tem palavras, não consegue cantar, mas o Espírito Santo diz lá em Romanos 8, Deus sabe qual é a intenção do Espírito, porque Ele entende a mente daqueles porque Ele intercede.
Mas o que importa é que você tenha essa atitude. Uma palavrinha também para quem está rancoroso, magoado. Eu sei que você... há um sentido que eu sei que há motivos pelos quais seu sócio abandonou você, traiu você e foi embora com o dinheiro da sociedade e deixou as dívidas com você. Você tem razão em estar rancoroso e magoado. Eu não estou dizendo que você não tem. Mas eu estou dizendo que a Bíblia diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira. E logo em seguida Paulo diz, não deis lugar ao diabo. As duas coisas estão ligadas. À medida que você vai deixando o tempo passar, dando lugar, e o rancor e a mágoa no seu coração, você está abrindo brecha para o diabo. E ele usa um crente rancoroso como raiz de amargura que brota e perturba muitos, na igreja, na família e nos relacionamentos. Queria que você meditasse nessa noite no que está escrito aqui. Não está dizendo que isso aqui é só para quem está com a vida boa, não. Nós já tratamos disso. Isso aqui é geral, é para todos nós. E que você, pela fé, começasse a agradecer a Deus. Ore pela pessoa que lhe fez aquele mal. Interceda por aquela pessoa. Agradeça a Deus que Ele está no controle de todas as coisas. A terceira palavra aqui é para aqueles que estão bem, mas são indiferentes. Talvez seja o grupo mais difícil. É que você está bem. Tem os problemas normais da vida, tem, né? Todo mundo tem dificuldade, mas não tem nada assim, um grande problema na sua vida, tipo uma doença terminal, você perdeu o seu emprego, está cheio de dívida até o pescoço, não tem como pagar, teve que fechar seu negócio. Estou me referindo a esse tipo de coisa. Os probleminhas do dia a dia, você está bem. E mesmo assim, eu lhe pergunto, se você tem se lembrado de ser grato. Geralmente a gente agradece quando acorda, Senhor, obrigado pela noite, aí vai, vai almoçar e dizer obrigado pelo alimento, Senhor, e aí quando vai dormir, Senhor, obrigado pelo dia, boa noite, amém. Eu acho que esse versículo aqui exige mais do que isso, né? Ele exige mais do que isso, exige uma vida de gratidão em todas as circunstâncias, em todos os momentos, e eu diria que esse é, infelizmente, o problema de muitos de nós, que nós passamos os dias indiferentes para com Deus, sem perceber cada pequena olhada, aquela piscadinha que Deus dá para nós, e Ele diz, cortesia do Todo-Poderoso.